E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um episódio de Matemática Imprudente. Estou aqui hoje com o professor associado, o professor Marcos Tadeu de Oliveira Pimenta, que é professor do Departamento de Matemática e Computação da FCT Unesp. E é uma honra ter você aqui hoje para bater um papo e contar um pouco da sua trajetória, como que você chegou até onde você está hoje. Valeu, Pedro. Muito obrigado. Para mim vai ser um prazer muito grande conversar com o pessoal e, eventualmente, passar alguma informação que as pessoas tenham curiosidade de saber, enfim. Professor, o nome do podcast é Matemática Imprudente, e você é prudentino, né? Sim, sou daqui de Presidente Prudente, nascido e criado na Vila Santa Helena. Na Vila Santa Helena. Sim, aqui pertinho, né? Perto aqui do Unesp, né? O pessoal, inclusive, Exatamente. o pessoal faz festa ali. O pessoal tinha muita, eu acho que não sei se ainda faz evento, mas fazia às vezes eventos ali no antigo Balancê Clube, né? Que É, agora é eu acho que o ainda faz, não sei Santa se Helena Vila mudou, Country. Eu mas... morava ali perto, naquela região ali. E você, por morar aqui, estudou em qual colégio aqui de Prudente? Então, eu estudei na escola Formosinho Ribeiro. Eu fiz desde o prezinho lá e até o terceiro colegial. Então, eu não tive experiência de estudar em qualquer outra escola que não fosse a escola Professora Maria Luísa Formosinho Ribeiro. Então, fiquei ali vários anos, então pude ver algumas mudanças na escola, né? Uhum. Então, estudei lá a minha vida inteira. Então eu acabo sendo fruto também da escola pública e gratuita, né? Cara, a escola Formosinho é uma referência, né? Até hoje tem... Sim, é uma escola muito boa, mas eu percebo que, pelo menos a impressão que eu tenho, é que houve uma certa mudança de perfil da escola, né? Porque eu me lembro que antigamente, na minha época, eu tinha muitos colegas de bairros muito afastados, sabe? Uhum. Então eu tinha muitos colegas que era da Ana Jacinta, do Parque Alexandrina, do Parque dos Pinheiros, né? Eu acredito que esses locais hoje em dia já devam ter escolas mais próximas ali que estejam atendendo. Então, o Formosinho, eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que hoje em dia é mais o pessoal ali daquela região Da mesmo, né? região mesmo. E eu não sabia, mas pelo que eu fiquei sabendo, se tornou uma escola muito reconhecida, assim, né? Uma Uhum. escola muito boa, com um padrão de ensino muito bom. Eu fico muito feliz por isso, porque eu adoro aquela escola, sabe? Eu queria, inclusive, mudar o meu título de diretor para poder votar naquela escola, só para ter oportunidade De relembrar de aí lá, né? voltar, mas infelizmente a região da cidade que eu moro não permite que eu faça isso. Uhum. Mas eu adoro o Formosinho Ribeiro. Sempre gostei muito. Eu fiz PIBID lá, é uma Legal. escola bem legal e eu conheço várias pessoas que se formaram, né? Que vieram para a Unesp, estão fazendo ou já se formaram, que saíram lá do Formosinho. Não, isso é muito legal, isso daí é Você é um excelente. deles, né? É, sou um deles, né? Eu lembro que eu fui fazer, eu fui algumas vezes antes da pandemia, que a gente costumava fazer isso no departamento, de fazer divulgação, não apenas do curso de matemática, mas de todos os cursos da Unesp, a gente falava de todos os cursos, Uhum. e era uma iniciativa, assim, espontânea do departamento, que não era induzido por nenhum tipo enfim, de ação Da coletiva, direção, por da exemplo. direção, ou mesmo da Univesp, né? Da VUNESP, Da perdão, Vunesp. né? Então, a gente, por conta própria, a gente ia em todas as escolas estaduais de Prudente e região. Todas, absolutamente O próprio todas. departamento O de... próprio departamento. A gente Que legal. dividia as escolas entre os docentes, a gente costumava levar alunos do curso, às vezes até aqueles alunos de mais destaque, que já tinham conseguido entrar numa pós-graduação, ou Uhum. mesmo alunos que tivessem feito um estágio no exterior, né? Porque justamente para chamar atenção. E eu fazia questão de todas as vezes ir no Formosinho Ribeiro fazer a divulgação, porque era mais uma oportunidade de ir lá e, de repente, fazer com que os alunos de lá percebessem que, enfim, eles podem trilhar um caminho, de repente, para ir para a carreira acadêmica, Sim. conforme eu fui, né? Então, eu É sempre. importante mostrar esse exemplo para a criançada, para a garotada, né? Ah, eu não tenho dúvida. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida é movido por exemplos, no final das contas. Então, os exemplos é aquilo que fica, né? Uhum. Então, sem dúvida, eu tenho muito prazer de voltar lá. Professor, e você comentou, né, agora da escola. Eu queria saber, nessa escola, você estudou a vida inteira lá. Como que era na matemática? Você se dava bem? Tinha Ah, eu sempre professores? gostei. Eu tive a sorte de ter excelentes professores de matemática, sabe? Uhum. Tanto no ensino fundamental, né, ciclo um, eu tive professores que acho que me deram uma formação matemática muito boa. E depois no ensino fundamental ciclo 2, né, que era o ginasial antigo, e Uhum. no ensino médio, eu tive professores excelentes também, sabe? Então eu me lembro de uma professora de matemática do ensino médio, que era a professora Miriam, e ela sempre estimulou muito a gente, né, aos estudos. Eu estou falando isso para além dela ser uma excelente professora, né? Para além de Uhum. tudo isso, ela sempre nos estimulou muito. Então eu lembro que ela nos inscrevia em Olimpíadas, né? Então eu fiz uma Olimpíada quando eu estava no segundo colegial, se eu não me engano, segundo ano do ensino médio, né? Eu fiz uma Olimpíada que não era o BMEP, na época não tinha o BMEP ainda. Uhum. O BMEP começou alguns poucos anos depois. Eu acho que em 2004, provavelmente.
Então, eu estou falando isso ali do final dos anos 90, quando eu fiz o ensino médio, né? Certo. E aí eu me inscrevi numa Olimpíada, fiz a Olimpíada e tive até uma boa colocação. A nível da cidade, acho que eu fiquei em sexto colocado, uma coisa assim, sabe? Uhum. Então, isso daí acho que refletia que eu tinha uma boa formação. Agora, uma coisa que me ajudou muito na minha formação, tanto matemática, mas não apenas matemática, formação geral mesmo, Aham. foi um curso que eu fiz no Senai. Eu fiz um curso no Senai de eletricista de manutenção. Quando eu tinha 14 anos, eu entrei no curso, né? Não, minto, quando eu tinha 15 anos. Então, quando eu tinha 15, 16 anos, eu fazia esse curso lá e eu ficava o dia inteiro. Era um curso integral, eu ficava de manhã fazendo disciplinas teóricas, à tarde a gente ia para a oficina, e aí depois à noite eu estudava no primeiro colegial. Quando eu Caraca, tinha que... Não, era puxado. puxado, era o dia inteiro estudando. 100% do dia, sabe? Aham. E aí depois, quando foi no segundo ano do Senai, que correspondia ao segundo ano do ensino médio, aí o curso passou a ser meio período. Então eu estudava à tarde no Senai e de manhã na escola, e à noite eu tinha livre, né? Uhum. Mas assim, no Senai a gente tinha uma qualidade de ensino muito boa, então eu tive uma formação muito boa em ciências, onde a gente aprendia física, química, sabe? Eu tinha aulas de português muito boas, de redação, então eu não tenho dúvida de que o Senai, a qualidade do ensino que eu tive lá, foi assim determinante também para eu, enfim, ter conseguido, né, ter um relativo sucesso aí nos estudos que eu acabei prosseguindo depois, tanto na graduação quanto na pós. E não apenas isso, aquilo lá me deu muita disciplina nos estudos, né? Uhum. Então eu lembro que lá tinha até prêmio para melhor aluno, né? Eu até ganhei 2 vezes o melhor prêmio de melhor aluno da escola, tal, Lá no Senai? lá no Senai. E eu lembro que eu ganhei um cheque de R$ 350. Caraca, Na naquela época era o salário época. mínimo, era o salário Aham. mínimo, era como se eu estivesse ganhando, sei lá, R$ 1.700, R$ 1.600 hoje em dia. E para mim, que era enfim, uma pessoa de família humilde e tal, era Aham. muito dinheiro, sabe? Então, assim, aquilo Não, isso com certeza te motivou me ainda para motivou. estudar ainda mais, né? Não tenha dúvida, acaba sendo, né? Enfim, Aham. então eu tive sorte de ter bons professores tanto no ensino médio quanto nesse curso do Senai, que foi muito importante para mim. Sim. Cara, isso é legal porque eu não sabia, acho que muita gente não sabe também, que, assim, quando a gente pensa que vai fazer um curso, eu nunca fiz um curso assim técnico, especializante, né? Mas a minha perspectiva, meu pensamento é que você faz mais alguma coisa focada, né? Não generalizada. E você teve aula de redação e Não, tal. veja, acaba sendo, claro, Aham. ali tudo que você vê, a formação que eles dão ali não é uma formação técnica fechada, é uma formação do ser humano mesmo, é muito mais abrangente do que pura e simplesmente eu aprender a, sei lá, fazer enrolamento de um motor, a, sei lá, fazer comandos elétricos, né, de um Uhum. painel, coisa que a Ele gente te dá a aprende. parte prática, mas também a Muito teórica, teórica. muito teórico. Então, e não é à toa que da minha turma do Senai saíram, que eu me lembre pelo menos, né, dos 32 alunos que nós éramos, se eu não me engano, Uhum. saiu pelo menos 3 que vieram fazer matemática. Ah, é? Ó, saiu eu, Uhum. o colega Juliano Ribeiro, que depois ele fez graduação comigo, fez mestrado comigo lá em São Carlos, no ICMC USP, na matemática pura, e hoje em dia ele é analista do Banco do Brasil lá em Brasília. Saiu também o Alex Jimenez, que também é um colega, veio fazer matemática comigo. Na verdade, um ano mais velho, então ele veio fazer um pouco antes. E aí depois ele também fez mestrado em matemática aplicada e matemática computacional lá no ICMC USP e também é assessor e também é analista do Banco do Brasil lá em Brasília. E o Glauber Colnago, Hum, que ele também, mesma trajetória, fez matemática e depois foi fazer mestrado e doutorado na Unicamp. E é professor hoje em dia do ensino superior também. que legal, Então, cara. assim, não, eles dão uma formação muito boa. Pelo menos davam, eu acredito que ainda Uhum. deem, porque é uma coisa muito séria. Nossa, isso é bem legal, porque assim, então esse curso pode-se dizer que foi uma coisa que te ajudou a escolher cursar matemática ou Veja, não? esse curso foi determinante na minha vida, absolutamente determinante, porque é ali que eu fui criar disciplina, fui ter oportunidade de estudar. Veja, lá nesse curso, por exemplo, a gente estudava um pouco de eletrônica, então a gente precisava estudar álgebra booleana. Então, essa coisa de cálculo proposicional que a gente aprende aqui no primeiro ano, no curso de álgebra elementar, eu já tinha Uhum. aprendido nesse curso, sabe? Caramba. Então, não é só apenas a matemática básica, a matemática do ensino médio, a gente aprendia de fato matemática mais avançada e muita coisa de física. Então, eu acho que acabou sendo uma oportunidade de eu ter um ensino é, com uma qualidade superior àquela que a minha escola, que embora fosse uma boa escola, né, na época tinha todas as limitações de falta de, enfim, todas
as dificuldades que a gente sabe que as escolas públicas acabam tendo, também tinha Uhum. naquela época. Então foi uma oportunidade de eu ter uma qualidade de ensino, praticamente de ensino privado, mesmo sem ter condições de pagar por ele. Então foi muito bom. Na minha vida Cara, foi legal pra caramba determinante. isso aí. É, com certeza. E então, com certeza foi determinante, mas se eu não me engano, você também gostava muito de computação, né? É, eu gostava de computação. Nessa época, se você me perguntasse, eu falava que eu queria fazer ciência da computação. Então eu me lembro que eu até pegava material assim avulso, né, para estudar por conta, né? Uhum. Pegava material, eu lembro que eu aprendia Pascal, né, que era a linguagem de programação, que é como se fosse o Python hoje em dia, né? Hum, Era aquela que era mais ou menos moda na época. Qualquer curso de graduação, qualquer não, mas muitos dos cursos de graduação, quando você fazia uma disciplina de introdução à ciência da computação ou algo semelhante, era em Pascal que você aprendia a programar, né? E aí eu aprendi a programar, assim, sozinho mesmo, estudando, né? caraca. E, e assim, eu tinha muito interesse por computação, até os meus 16 anos, podemos dizer, sabe? Uhum. Aí depois eu fui começando a ter mais gosto pela matemática. Não sei, uma coisa espontânea, acredito eu. Sinceramente, não consigo ver o ponto de virada assim. E uma coisa que eu já tinha era assim, eu sempre tive contato com pessoas que já estavam na graduação. Então, por exemplo, tinha um colega do meu irmão que fazia tiro de guerra com ele, né? Que era o João Paulo Góes. Ele foi aluno aqui da graduação também, fez mestrado e doutorado lá no ICMC USP e hoje em dia é professor da Federal do ABC, lá em São Paulo. Uhum. Um professor muito bom, tá? Um pesquisador muito bom, inclusive. E aí eu lembro que eu tinha bastante contato com ele, né? Porque o meu irmão e ele eram muito amigos, muito amigos. E aí ele me passava livros de cálculo, né, para eu dar uma olhada, ou às vezes algumas apostilas de programação, porque ele era dessa área mesmo, né, Uhum. de mais de programação. Então eu sempre fui pegando coisas assim um pouco à frente do meu estágio atual de ensino, né? E naquela época não tinha o curso de ciência e computação aqui, né, na Unesp. O primeiro ano de ciência da computação foi no ano que eu entrei na graduação, foi em 2002, Ah, foi quando eu entrei na graduação em matemática, foi quando eu abri o curso de ciência da computação também. Tanto que as pessoas da primeira turma de ciência da computação, grande parte deles fizeram disciplinas comigo, porque a gente fazia as disciplinas de matemática básica tudo junto, né? uhum. Cálculo, enfim, equações diferenciais ordinárias, álgebra linear, era tudo junto. Em salas muito grandes, em geral nos anfiteatros ali do 105. Eu acho que o de 105 também foi inaugurado naquele ano que eu entrei. Quando eu Uhum. entrei, ele estava fresquinho, a tinta estava fresca ainda. Então, professor, por que se você tinha facilidade, né, já tava, Uhum. tinha facilidade com computação, gostava, aprendeu linguagem sozinho, É, por que você seguiu na matemática e não foi para ciência da computação que você entrou no primeiro ano aqui, por exemplo? sim. Ó, bom, eu acho que são dois fatores. Primeiro, que eu realmente estava gostando muito de matemática, mas eu também não tinha deixado de gostar de computação. Agora, tem uma coisa que foi determinante, que é o seguinte: eu sabia que computação era um curso muito concorrido. Na Uhum. época dava 30 e poucos por vaga, eu acredito que hoje em dia também dê algo parecido, né? Era muito concorrido. E aí eu tinha ciência de que a minha formação do ensino médio era muito deficitária em certas áreas. Então, em biologia eu tinha tido uma formação que não era muito adequada, em química também. E veja, eu não estou colocando a culpa nos professores, eu estou assumindo culpa também, Uhum. que eu não tinha de fato uma rotina e nem uma sistemática de estudo nessas áreas, sabe? E nem muita cobrança, porque de fato não havia muita cobrança, né? Então, Você foi aprender a estudar no ensino médio e mais é, focado na área de exatas mesmo, porque era o exato, curso que você fazia no Senai. exatamente. Então, no Senai a gente tinha muita cobrança, então Uhum. tudo que eu tinha lá eu estudava muito. Agora, aquilo que eu não tinha cobrança, e de fato no ensino médio não havia tanta cobrança, pelo menos na minha época, enfim, nas classes onde eu estudei, então eu acabei não estudando tanto. Então, a minha formação de ensino médio, ela era deficitária. Então, eu sabia que eu teria dificuldade de passar no vestibular para um curso que fosse muito concorrido. Uhum. Então, eu acabei não tentando, sabe? Se bem que com a minha nota do vestibular depois, eu acho que eu não ficaria dentro das vagas, mas eu ia ficar bem próximo ali Uhum. nas vagas remanescentes ali. Então, talvez eu até entrasse numa É computação que aí. naquela época também era uma novidade e era já era assim, né? Pô, todo mundo precisa fazer, ciência, Não, né? E era bem eu concorrido, né? acho assim, a ciência da computação, ela estava talvez em um dos picos dela naquela época. Uhum. Depois eu acredito que deu uma caída e hoje em dia voltou para o Voltou, pico. né? Então, assim, ela Inteligência era vista naquela artificial, tudo. época com a mesma grau de vanguarda conforme ela é vista hoje em dia. Então, assim, Isso é interessante, né? Você vê que é um curso que se era manteve, né? Até porque nós só temos tido evolução no ponto de vista computacional, exatamente, né? exatamente. Enfim, então
Então é por isso que eu acabei também prestando matemática. Eu prestei porque eu sabia que era um curso que eu tinha muitas chances de passar, eu E acreditava tinha eu, afinidade. e tinha afinidade, era algo que realmente eu gostava muito, né? Muitos alunos escolhem matemática pelo fato de ter afinidade com matemática, né? O curso de Sim, matemática. acredito eu que sim. Agora, outra coisa também, por exemplo, talvez eu tivesse vontade de fazer uma engenharia, um curso, engenharia elétrica, eu não tenho dúvida que eu gostaria de um curso desse. Uhum. Também tinha temas que me fascinavam, eu já tinha visto muito disso no curso do Senai, né? Então eu gostava Uhum. disso. Mas eu sabia que eu ia ter que morar fora, e Morar para mim fora. não era uma opção, por quê? Por questões socioeconômicas. Eu Não, e você não... mora aqui, sempre morou É, aqui do lado da Unesp, né? exato, Então, exato. Tava muito cômodo também para tinha que ser mim. alguma coisa aqui, né? É, Já tinha exato. experimentado o ensino no Senai e tal. Sim, sim. E, professor, você entrou aqui, eu queria perguntar, como é que foi sua primeira aula como aluno? Quem que te deu sua primeira aula, você lembra? Olha, eu lembro de uma aula trote que deu, que foi o Biroca que deu, sabe, É. professor, saudoso professor Biroca, né, que infelizmente não está mais com a gente. Ele deu uma aula que era, ele com aquele jeitão dele, né, o pessoal mais novo talvez não conheça, mas quem passou pelo curso até uns 5 anos atrás certamente lembra Aham. do jeitão dele, né. Então eu lembro que ele deu uma aula falando, não, porque eu lembro que era uma aula de GA, né. Aí ele falou, não, a gente descobriu agora que os vetores, além de ter direção, sentido e módulo, ele também tem cor agora, sabe? Começou a falar umas coisas meio nada a ver, assim. Mas Aham. enfim, logo a gente percebeu que era Que uma era aula zoeira, trote, aula trote. mas era, eu acho que a primeira, não sei se foi a primeira, mas foi uma aula dada na primeira semana, Te isso eu me lembro marcou. bem. É, me marcou. Mas eu lembro que meus professores do primeiro ano era a professora Maria Raquel, né, que agora é minha colega de departamento, ela deu cálculo 1 para mim. Tinha o professor Edilson Flores, que dava fundamentos de matemática elementar. O professor Penati, que já se aposentou, né, que ele dava álgebra, que era Uhum. um curso, era mais ou menos um curso de álgebra elementar, sabe? Mas Uhum. a gente tinha 2 anos de álgebra naquela época, era um curso inteiro no primeiro ano e depois álgebra 2 no segundo ano. E eu não lembro, tinha algumas disciplinas pedagógicas também que eu acabo não lembrando bem, sabe? Naquela época as matérias eram quase todas anuais, né? Eram todas Todas anuais. eram Não, anuais. era praticamente todas. Existiam algumas que eram semestrais, por exemplo, topologia era uma disciplina semestral, né? Uhum. É, mas a grande parte a maioria todas as disciplinas de cálculo eram anuais. A disciplina de álgebra linear era anual também, fundamentos de matemática elementar, álgebra, era praticamente tudo anual. Interessante que teve essa mudança, né, para semestral. A gente acabou fazendo essa mudança porque, no final das contas, por exemplo, imagina que um aluno ele reprova no cálculo 1. Ele vai perder o ano inteiro, né? E aí Certo. depois fica mais difícil, aquilo acaba travando um pouco a grade dele. Então, ao passo que se você fizer um curso semestral, às vezes o aluno reprova no cálculo 2, mas ele consegue fazer cálculo 3, por exemplo, porque, salvo engano, o cálculo 1 que é pré-requisito para cálculo 3 e não cálculo 2, Uhum. né? Uhum. Então, a gente achou que ficaria mais fácil para os alunos se a gente Recuperar transformasse. alguma coisa que possa ter ficado para trás, né? Ficar mais, Exatamente. o aluno Aquele que consegue. reprova, ele vai ter um prejuízo um pouco menor, né? Uhum. A gente achava isso. Professor, eu perguntei como é que foi sua primeira aula como aluno e eu já queria pular para frente um pouco, perguntar como é que foi sua primeira aula como professor Ah, como professor? aqui. Aqui. É. Bom, como professor mesmo, no magistério superior eu comecei na UEL, porque quando eu acabei o doutorado, Ah. eu fui dar aula na UEL, né? Fiquei um ano e meio lá. Hum. Mas agora como professor, como docente aqui, eu lembro que quando eu entrei foi em outubro, foi dia 2 de outubro de 2012, quando eu entrei aqui como docente. E aí, quando eu entrei, como eu entrei no segundo semestre, né, que foi em outubro, então não tinha nenhum curso para eu dar mesmo, porque Hum. as aulas já estavam todas atribuídas. Já estavam em andamento já, né? Exatamente. Outubro. Então eu me lembro que eu fiz. Eu dei um curso uma espécie de curso de extensão, né? Aham. E era introdução à topologia. Então eu lembro que eu dei uma introdução à topologia. Eram poucos alunos, eram em torno de 6 alunos que foi dado lá no Discente 4, salvo engano, na sala 8 do Discente 4. Porque eu lembro mais ou menos da geometria da sala, sabe? Eu Aham. sei que era aquela sala. E lá eu dei esse curso, aliás, minto, sala 2 porque fica do lado de lá. E eu dei esse curso para poucos alunos, né? Aí Aham. depois, no ano seguinte, eu comecei a dar, eu não lembro se foi análise na reta. Eu sei que assim, as disciplinas que eu sempre trabalhei, né, de maneira geral, foram algumas disciplinas de cálculo, algumas já dei álgebra elementar algumas vezes, Uhum. mas principalmente análise na reta e espaços métricos, né? É o que eu mais, é onde Que eu é o mais que se atuo. aproxima do seu A campo de minha pesquisa, formação né? foi em matemática pura, né? Então eu acabo conseguindo contribuir mais com essas, né? Eu acredito. Uhum. Então, enfim, a chefia em geral me atribui
essas disciplinas. Mas eu já dei disciplina, eu já dei cálculo numérico, eu já dei, que nem é da minha área, hein? Eu já dei tudo, já dei álgebra linear, eu já dei acho que quase todas as disciplinas, né? Quando não na Unesp e na UEL, por exemplo. Lá eu dei muitas disciplinas variadas para muitos cursos diferentes, até para zootecnia. Ah, é? Eu já dei até o curso de cálculo para zootecnia, era uma sala que tinha uns 100 alunos, sabe? Nossa. O pessoal não tinha lá muito interesse em matemática, porque era da zootecnia, né? Aham. Eu fazia o meu melhor, né? E tinha Enfim. microfone para ser aluno ou não? Não, era Nossa. tudo na garganta mesmo. Auditório. Não era, era uma sala plana, mas era Cab... muito grande uma Nossa. sala. Acho que o pessoal lá de trás nem me via, eu acredito, né? Aham. Caramba, já começou assim, dando você Não, aluno. me jogaram na fogueira. Era eram em geral turmas muito grandes, Aham. muitas aulas eu tinha que dar, precisava preparar tudo, sabe? Era assim, fui jogado na fogueira, literalmente. Você chegou a dar aula pro ensino básico Não, ou não. já foi direto pro superior? Não, eu não, eu acabei a graduação, já fui fazer o meu mestrado, depois fiz o doutorado. Acabei Uhum. o doutorado, dali a um mês já fui chamado no concurso na UEL, que eu havia passado enquanto eu ainda estava fazendo o doutorado. Então nunca tive oportunidade de dar aula no ensino médio. Uhum. Não tive essa experiência. Professor, você falou agora, né? Eu queria saber como é que foi o seu primeiro contato na sua área de pesquisa, porque você saiu de sistema dinâmico com o professor Marcelo Messias, né, no mestrado, e foi para análise. Exatamente. É assim, essa iniciação científica que eu fiz com o professor Marcelo Messias, né, foi meu primeiro pai acadêmico, digamos assim. Aham. Eu lembro que eu peguei um projeto que havia sido pedido para um outro rapaz, mas esse rapaz ele também havia conseguido uma outra bolsa da FAPESP com outro docente e acabou indo fazer. Então aquele projeto estava vago, né, já estava aprovado. E aí o Marcelo Messias, que eu já vinha fazendo uma iniciação científica sem bolsa com ele, né? Aham. Ele perguntou se eu não queria fazer, obviamente eu queria, né? Ter uma bolsa da FAPESP para mim ia ser muito importante, até porque eu já estava pleiteando no ano seguinte entrar num curso de pós-graduação. Aham. E aí eu fui fazer eu lembro que a gente estudava, o nome do projeto era Mecânica Clássica e alguma coisa, sabe? Eu não lembro exatamente o título, mas a gente estudava mecânica clássica. Então a primeira parte falava de teoria qualitativa de sistemas dinâmicos, né? De, enfim, campos planares, aquelas coisas. E aí depois a gente estudava realmente isso aplicado à mecânica clássica. Aham. E assim, eu acabei mudando porque quando eu fui do terceiro para o quarto ano, eu fui fazer um curso de verão no ICMC USP, lá em São Carlos. Aí eu tive um bom desempenho, eu lembro que eu fiz álgebra linear, tive um bom desempenho e aquilo me garantiu vaga para o mestrado no ano seguinte. Então, Uhum. no meio do quarto ano, eu já estava com a vaga garantida para o mestrado. Certo. Então, o que que eu fiz? Eu e mais alguns colegas, a gente pegou um carro, desse colega Juliano, inclusive, o pai dele tinha um golzinho, né? A gente É. foi lá para São Carlos e aí foi fazer um tour, na verdade. A gente foi para São Carlos e para Campinas. Algumas pessoas iam pleitear pós-graduação em São Carlos e outros colegas iam em Campinas. E aí a gente foi, e aí eu fui batendo nas portas. Eu fui vendo É. o que os Legal, docentes cara. lá do ICMC USP estudavam, né? Aí fui batendo nas portas, eu lembro que eu bati na porta de um professor primeiro, que ele não estava lá, e Aham. a segunda porta que eu fui bater foi do professor que viria a ser o meu orientador de mestrado e de doutorado, que é o professor Sérgio Henrique Monares Soares, lá do ICMC USP. E aí ele estudava a área de equações diferenciais parciais e elípticas, mas eu não sabia muito bem o que que era isso, para falar a verdade, né? Não Uhum. cheguei a fazer um curso de EDP na graduação, e ele me recebeu muito bem, com aquele jeito que ele sempre foi muito amável com todo mundo, né? E aí me recebeu bem e aceitou pedir uma bolsa FAPESP para mim, e de mestrado, né? Então, Uhum. quando eu entrei no mestrado, eu já estava com a bolsa FAPESP aprovada já, e aí acabei mudando de área, mas foi assim, completamente obra do acaso. Eu poderia ter batido em outra porta, Ou outra na primeira pessoa, que você bateu, ou o na professor primeira, e estaria atendia. estudando a área de equações diferenciais funcionais, porque aquele colega era dessa área, né? Então, foi obra do acaso, no final das contas. Não, então, professor, eu achei legal isso aí que você citou, porque às vezes no primeiro ano, assim, acho que é mais coisa da minha geração. A gente entra aqui e fica até com um pouco de medo de ir na sala do professor. Ah, pô, o cara tá fazendo um negócio muito importante. E vocês pegaram e foram para É, viajar e foram atrás dos professores, eu né? acho que esse medo é uma coisa natural, todo mundo acaba tendo. É que, na verdade, a gente, quando aluno, tem uma visão dos professores que essa visão, de certa forma, ela é desconstruída uma vez que você vira professor, sabe? Aham. Então, pelo menos eu me considero uma pessoa acessível. Quem quiser bater na minha porta, vai bater, eu vou atender, eu posso estar fazendo o que for. Na pior das hipóteses, eu vou falar para voltar um pouco depois, se eu estiver ocupado. Uhum. Mas, assim, os alunos não devem ter medo de bater na porta dos professores, né? E de fato, a gente foi assim um pouco.
proativo, digamos, né? Porque a Aham, gente teve aham. a atitude de ir lá, bater na porta e conversar com as pessoas, né? Eu acho que só esse fato de vocês terem saído daqui e ido pra lá, o É, cara já ficou interessado em você, né? e sem ter sido convidado, porque não houve Aham, nenhum tipo de contato prévio, né? Eu não mandei e-mail para ninguém, eu simplesmente fui. aham. Elenquei ali uns 5 ou 6 nomes e comecei a bater nas portas. Então, foi assim que eu fiz, foi assim que outros colegas fizeram e conseguiram vaga em programas de pós-graduação na Unicamp, né? Uhum. É um bom método, assim, é Cara, interessante. é legal isso aí mesmo. Eu acho que talvez acho que não ocorra mais hoje em dia, né? Com É, a questão do e-mail e rede social, você acaba mandando, de fato, eu acho né? que agora é menos comum, né, esse tipo de abordagem, Mas né? é uma coisa legal pra caramba, uma coisa que, assim, o pessoal fala, eu fui lá e fiz, né? Eu acho que é meio isso, né? Você foi lá Sim, e foi atrás. exatamente. Professor, uma vez numa das suas aulas você comentou que começou a namorar na graduação. Foi, E de você fato. foi pro É, foi, é a minha atual ICMC? esposa, é a minha atual esposa, né? Eu comecei a namorar na graduação, acho que eu estava no primeiro ano, né, da graduação, no metade do primeiro ano. Ela não é da área acadêmica, assim, não era uma colega da Unesp, né? Uhum. E, na verdade, eu a conheci uns bate-papo que tinha antigamente na internet, né? Que era os Mirk. Ah, Mirk era é? o quê? Na época não tinha nada de Instagram, nem Facebook, Aham. nem, não Era tinha. tipo MSN, Era Skype, assim, com isso, bate-papo pode-se dizer online, que então. era como se fosse uma. Assim, tinha duas formas de você conversar com pessoas aleatórias naquela época, Ah, pela internet. Ou era através do Mirk, que era uma plataforma onde você tinha uns canais, né, de que você conversava com pessoas da região, ou aham. então pelos bate-papo do UOL. O UOL, Nossa, ele tinha uma. Se você conversar com quem é um pouco mais velho, ele vai confirmar. Tinha uhum. uns bate-papo lá que você entrava e era temático. Ah, quero falar, sei lá, sobre qualquer coisa que você quisesse, Aham, tinha lá. aham. Você entrava e começava a falar com pessoas no Que queriam falar ambiente da mesma coisa. de maneira aleatória. E foi lá que eu conheci a Caraca, minha que futura legal. esposa, né? Pois é, conheci lá, a gente começou a conversar, tal, depois começamos a namorar. Aham. Então, de fato, foi durante a graduação que eu comecei a namorar. E foi difícil pra você, tipo assim, continuar namorando à distância? É, foi, né? Porque aí eu acabei a graduação, né? A gente já estava namorando há uns 3 anos e meio, e aí eu fui fazer mestrado, né? E aí ela sempre me apoiou muito, assim, ela nunca ofereceu qualquer tipo de empecilho, nem de maneira direta e nem de maneira indireta. Então, assim, Uhum. e esse apoio, isso é muito importante, porque te dá paz emocional para você poder ficar longe, né, da sua família e tal, e poder estudar, se dedicar só aos estudos. Então, eu tive a oportunidade de, durante a minha pós-graduação, eu focar 100% nos estudos, porque eu estava morando fora, não Aham. precisava resolver nenhum tipo de problema doméstico. Eu Uhum. tinha pessoas, tanto na minha família, né, quanto a minha namorada na época, que me apoiava muito. Então, isso foi também determinante, porque eu dediquei 100% do meu esforço, né, do meu tempo, pura e simplesmente aos estudos. Tendo que, não precisando resolver nada, só os meus próprios problemas, não precisava resolver problema para ninguém. Uhum. Então, isso foi muito importante também. Cara, uma coisa que eu queria perguntar pra você, você tá comentando, né, foi pra lá, tal, e tem muita gente que às vezes chega no mestrado, igual a amigos seus, e foram, não chegaram a fazer doutorado, né, foram já trabalhar, foram Isso. pro mercado de trabalho. Pra você foi natural ter ingressado no mestrado? Você, quando estava na graduação, já pensava nesse caminho? Já, sem dúvida. Assim, quando eu estava no ensino médio, eu já estava pensando na graduação. Quando eu estava na graduação, eu já estava por dentro de tudo que é programa de verão que você possa imaginar que tinha. Tanto que, assim, eu acabei não conseguindo fazer cursos de verão mais cedo, porque na época eu estava trabalhando, eu trabalhava no comércio na época. Então, eu não tinha oportunidade, eu não tinha condições de pegar janeiro e fevereiro para poder fazer cursos de verão. Mas eu sempre estava ligado nas páginas dos programas de pós, vendo as linhas de pesquisa, onde que era Uhum, bom, onde que não era, sabe? Então, eu sempre estava visando isso. Então, quando eu acabei, na verdade, quando eu estava no terceiro ano, do terceiro para o quarto eu já fui fazer um curso de verão visando justamente a pós-graduação, sabe? uhum. Então, eu já estava na graduação pensando 100% com foco no mestrado. Assim, vendo o que eu precisava fazer durante a graduação para que eu tivesse um currículo competitivo na hora do processo seletivo do mestrado. E depois no Da mesma mestrado, a forma, mesma mestrado coisa, eu para já estava doutorado. pensando no doutorado, exatamente. E isso daí eu acho que é muito importante, é uma coisa que me ajudou muito, porque você Uhum. sempre está um passo à frente, entende? Então, Sim. foi muito importante para mim fazer isso. Professor, o Arthur Ávila, medalhista Fields, ele fez um comentário
Ele falou que quando você começa a atacar um problema interessante, independente do quanto de trabalho você coloca em cima, você não sabe se está perto ou longe da solução. E ele também cita o papel da genialidade nas descobertas, né? O seu campo de estudo, eu acho que é um campo que entra um pouco nessa percepção, né? É assim, olha, a minha área de pesquisa dentro da matemática pura, né, que é a matemática, equações diferenciais parciais, é só mais um campo no final das contas, assim, o que eu faço não é nem mais fácil nem mais difícil do que uma pessoa que estuda álgebra, Uhum. geometria e topologia ou matemática aplicada, né, métodos numéricos, tudo isso está dentro da matemática. Essa coisa de precisar de um toque de genialidade, eu diria que é assim. Claro, para as grandes descobertas matemáticas, né, Uhum. que acontecem com muito menos frequência do que o que se imagina, porque, veja, quando a gente pega um livro para estudar, dá a impressão de que aquilo ali foi construído dentro de meses, né? Uhum. Aquilo ali é fruto de dezenas de anos, de centenas de anos de estudo, que foi a evolução matemática não se dá no ritmo do ritmo que dá na leitura das páginas de um livro. Uhum. Em geral, você tem o conjunto universo de conhecimento. Quando você chega no doutorado, você começa a pegar um probleminha que está ali na fronteira do conhecimento, e a sua contribuição vai ser uma coisa ínfima, você vai expandir um pouquinho só a fronteira do conhecimento naquela direção, sabe? Uhum. Claro que às vezes você tem descobertas disruptivas, né, que realmente é uma coisa muito. E aí, claro que para se fazer isso precisa-se de mentes privilegiadas, né? De Uhum. mentes que de fato têm que ter aquele toque de genialidade que, de maneira invariavelmente, são pessoas que têm uma grande capacidade intelectual, mas também que têm uma grande capacidade de trabalho, porque sem simplesmente um intelecto muito privilegiado sem a capacidade de trabalho também não leva ninguém. Então pode ter certeza que o Uhum. Arthur Ávila, que é um cara que sempre foi prodígio, medalhista de ouro de Olimpíadas Internacionais desde muito cedo, um cara que acabou o doutorado praticamente junto com a graduação, porque, enfim, ele basicamente precisava do título de graduação para poder defender o doutorado, né? Uhum. E um cara absolutamente brilhante, mas não tenha dúvida de que também tem uma capacidade de trabalho extraordinária. Ah, Caso sim. contrário, não teria conseguido chegar onde ele chegou. Uhum. E eu diria que a capacidade de trabalho, a disciplina, ela é muito mais importante do que um intelecto muito privilegiado, sabe? Porque todo mundo tem as suas limitações. Todo mundo tem as suas limitações. Se você acha que você é o melhor aluno daqui, quando você vai para um mestrado, às vezes você não vai ficar nem entre o primeiro, o segundo e terceiro. Se Uhum. você ficar, quando você for para um doutorado, às vezes você não vai ficar. E mesmo que fique, quando você for para a sua área de pesquisa, você vai lidar com pessoas que às vezes têm muito mais sucesso. Ah, Então, sim. isso daí é uma coisa absolutamente natural na vida da gente. É aquele negócio, né? Tipo assim, eu sei que você gosta de futebol. Então, É, essa comparação é aquele negócio de, é Messi e Cristiano Ronaldo, né? Você tem um Messi que é um cara que todo mundo fala assim, veio de outro planeta, então ele tem essa genialidade. uhum, E você tem o Cristiano Ronaldo, que é um cara que começou lá embaixo e veio e trabalhou e chegou onde chegou, claro, conquistou coisa pra caramba. claro, Então, eu acho que é um pouco disso aí, né? Tipo não tenha assim, dúvida, mas não tenha não que o dúvida. Messi também, que tem a genialidade, não seja um cara que Que trabalhou muito, trabalhou óbvio pra que chegar trabalhou lá, né? muito. Pra manter Claro, o nível. claro, claro. Eu acho que tem muito disso aí. Professor, e na sua área de pesquisa, a gente vê que você viaja bastante, né? Viajo. Berlim, na Alemanha, pesquisa com, tem um que eu vi no seu lado, o professor Patrick Winkert. Em Uhum, 2023 você esteve em Valência, na Espanha, com o professor Sérgio Segura de León, sim. né? Eu queria perguntar, a sua pesquisa, assim, ela precisa de um intercâmbio? Quão importante é esse intercâmbio? Eu acho que toda pesquisa precisa de intercâmbio, sabe? Claro que você consegue desenvolver pesquisa sem fazer o intercâmbio, Uhum. mas eu não tenho dúvida que. Porque assim, veja, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu fui estudar com o professor Sérgio Segura, lá de Valência, que é Uhum. uma pessoa com quem eu colaboro frequentemente, ele veio de uma outra escola, então Certo. a escola dele, matemática, é um pouco diferente da minha. Então, naturalmente, na interação com ele, eu vou aprender coisas diferentes daquilo que eu estou acostumado e vice-versa. Certo. Ao passo que se eu for conversar com um colega meu que seja fruto da mesma escola, a gente, de maneira geral, vai ficar, não digo girando em círculo, mas a gente vai. Permeando as mesmas. Porque digamos assim que o conjunto de técnicas que nós conhecemos são basicamente as mesmas. Certo. E aquilo só vai se retroalimentando, né? Então é interessante você ter colaborações com outras pessoas e, sobretudo, no exterior, porque a probabilidade de você estar falando com alguém que vem de uma outra escola é maior,
porque você acaba ampliando o seu leque de técnicas que você domina, ou pelo menos com as quais você consegue trabalhar. Então, assim, desde que eu acabei o doutorado, eu sempre tive na minha cabeça que essa coisa das colaborações, sobretudo internacionais, eram muito importantes. Uhum. Então, eu sempre, de fato, investi muito nisso. E eu sempre consegui investir nisso por meio dos financiamentos da FAPESP, porque Certo. a gente tem aqui uma sorte de ter no estado de São Paulo uma agência de pesquisa que não é em qualquer país da Europa que você encontra esse nível de financiamento que nós temos, Uhum. sabe? Na Itália, por exemplo, não é comum você ver pesquisadores que recebem a quantidade de recursos que nós recebemos aqui no estado de São Paulo para poder, enfim, desenvolver pesquisa, fazer visitas, receber pessoas. Então, Uhum. realmente, a gente está numa posição muito privilegiada nesse sentido. E essa experiência que você tem tido lá fora, ela te ajuda a enxergar a educação de um jeito diferente? Lá, por exemplo, na Alemanha, na Espanha, no Brasil, Ah, essas escolas que você citou, né, dentro da matemática, ou também mais de forma geral, como é que a educação é é tratada? muito diferente. Claro, por exemplo, a educação básica nesses países é muito diferente da nossa, né? Uhum. Enfim, lá o. Isso daí se reflete até, mas isso é fruto da sociedade, no final das contas. É uma Certo. sociedade muito mais igualitária, com um nível de desigualdade social muito menor, e isso daí acaba se refletindo na escola. Lá as pessoas não se incomodam de que o filho de uma pessoa abastada, ele vai eventualmente estudar com o filho de uma pessoa que é empregada dela. As pessoas lá não se incomodam com isso. No Brasil eu teria minhas dúvidas, sabe? Uhum. Eu acredito que muitas pessoas abastadas não vão querer, mesmo que tenha a mesma qualidade, que os filhos estudem em escolas de pessoas de origem que tenham um trabalho mais humilde, sabe? Aham, aham. Então, eu acredito que isso seja reflexo da sociedade, é uma coisa que está intimamente ligada com a sociedade, sabe? Uhum. Agora, no que diz respeito ao ensino superior, né? Eu diria que assim, a abordagem é bem diferente. Por exemplo, lá eu fiquei assim completamente chocado quando eu percebi Hum. esse colega, o Patrick Winkert, ele é da Universidade Técnica de Berlim. Eu fui visitá-lo pela primeira vez ano passado, esse ano eu fui de novo. Aham. É uma universidade que forma engenheiros, sobretudo, né? E ele dá aula de cálculo para 1.500 alunos. Nossa. 1.500 alunos de uma vez no mesmo local. Ah, É um caramba. anfiteatro. Eu falei, não, eu não acredito nisso. Ele falou pra mim, eu falei, não acredito. Você vai ter que me mostrar a sala, senão eu não vou acreditar. Aí ele me mostrou a sala. Era um teatro do Uhum. tamanho que a gente não tem nenhum aqui em Prudente, com 2 andares, sabe? O professor fica lá na frente num púlpito, escrevendo num tablet, e tem 2 projetores projetando numa tela que parece uma tela de cinema, aquelas IMAX, sabe? Aham. Que a gente não tem aqui em Prudente. Aham. É uma coisa assim de outro mundo. Então, Caraca. a formação lá se dá no atacado, não é no varejo, sabe? É Eu já realmente. fiquei surpreso você falar uma classe com 100 alunos, que hoje, né, Não, e é 1.500 1.500. alunos. Ele falou, eu vou te mostrar uma sala pequena. Aí ele mostrou uma sala que tinha só 700 lugares, assim, sabe? Ah, ah. Era um anfiteatro um pouco menor. É diferente, né? Acaba sendo bem diferente. O esquema de exames deles é muito diferente. Em geral, lá o aluno faz, na Itália, sobretudo. Eu tive lá semana passada, eu estava na Itália no congresso, conversando com colegas sobre isso. Hum. E lá os alunos fazem a disciplina e depois ele começa a fazer exames. E aí ele não precisa, ele não fica de DP. Se ele não Hum. passou naquele exame, se ele quiser se inscrever no exame dali a um mês, ele se inscreve e vai fazendo provas até passar. Se ele quiser fazer 5 anos fazendo prova e uma hora ele passar, ele não precisa assistir a disciplina Entendi. Ele novamente. faz uma vez a disciplina e a prova ele repete, o Exato, pelo exame. menos naquela universidade era assim. Então, eles Interessante têm outros isso. modelos, os modelos são bem diferentes. É engraçado que isso é interessante, né? Porque no Brasil parece que é meio que padronizado no Brasil Sim, inteiro. E sim. lá você já vê, por exemplo, talvez seja aquela que tenha um jeito e na outra universidade tem outro. Sim, talvez, não sei se entre os países, eu confesso que eu não sei muito bem, assim, como é que funciona, né, de maneira geral, mas Uhum. as experiências que eu já tive lá, eu sempre pergunto como é que funciona, né? É importante isso, né? Você tá sempre inteirado. Eu até queria Claro, perguntar como claro. é que isso te melhora como professor e como pesquisador também. Sim, Né, essa sim. parte você já tem falado um pouco, né? O intercâmbio, as escolas. Uhum. Mas isso também é outra coisa, né? Você está sempre vendo o jeito de avaliação. Isso é importante, porque você também é coordenador aqui da pós, né? Exatamente. Não, as pós-graduações lá, elas são bastante diferentes. Eu diria que as nossas pós-graduações aqui no Brasil são mais ao estilo americano do que europeu, no sentido de que a gente, em geral, faz muito, pelo menos em matemática, tá? No que diz respeito à matemática. Uhum. Nós fazemos muitas disciplinas que dão uma formação geral para a gente,
E aí depois, lá no segundo ano do doutorado, que é quando você vai começar a trabalhar na tese, de fato. Na Europa é diferente. Os alunos fazem durante o mestrado, que é algo diferente do nosso, porque lá, em geral, são 3 anos de graduação, e aí depois eles fazem mais 2 anos de mestrado. E aí depois que eles vão fazer o doutorado, sabe? Uhum. Aqui a gente costuma fazer 4 de graduação, 2 de mestrado e 4 de doutorado, né? Uhum. Inclusive está se pensando até em mudar um pouco esse formato, eu tenho percebido algumas conversas nesse sentido, né? Uhum. Mas o modelo lá é diferente. Em geral, lá no doutorado, os alunos só fazem estudo dirigido mesmo referente à tese, sabe? Agora sim, essas viagens que eu faço para o exterior, talvez eu até devesse investir um pouco mais, né, de tentar me aprimorar, né, ver como é que funciona mais o ensino de graduação, mas eu confesso que, em geral, quando a gente vai, a agenda de trabalho é muito extensa, a parte da Certo. pesquisa, e eu acabo não reservando muito tempo para isso. Talvez eu Uhum. devesse pensar um pouco mais sobre isso, né? Professor, você tem viajado bastante, mas eu queria perguntar, qual que foi sua primeira viagem internacional? Foi quando eu estava fazendo doutorado, em 2010, né? Aham. Que eu fui para a Bélgica, num congresso da minha área, né? Chamava Spring School in Nonlinear Differential Equations, alguma coisa assim. Era uma escola de primavera que tinha em Bruxelas, né? Organizado por um professor da Universidade Livre de Bruxelas. E foi maravilhoso, né? Você imagina. Foi minha primeira experiência viajando para o exterior, né? Foi muito legal. E foi o estudo que te proporcionou Sem isso. dúvida, né? Quando que eu imaginei que um dia eu estaria viajando para o exterior, andando de avião? Isso é completamente inimaginável. Aham. Se você fosse perguntar para o Marcos ali de 13, 14 anos, era uma coisa completamente fora do meu radar, né? Uhum. E foram os estudos que propiciaram isso, né? Sim. Professor, eu estava dando uma olhada nos seus artigos para, né, Uhum. saber minimamente conversar com você. E eu me deparei com uma matemática pura, bem avançada, mas eu reconheci alguns nomes de matérias que eu fiz, inclusive com você, análise real, espaços métricos, né, alguns nomes como Banach, Sobolev, que você já até citou em sala. Eu queria fazer uma pergunta, assim, pensando na formação matemática, e, por exemplo, assim, vamos fazer se viesse uma nova reforma e tivesse que incluir novas matérias Uhum. pedagógicas, obviamente que você tem aquele tempo de 4 anos, você vai ter que tirar algumas outras matérias, como já aconteceu no curso. Exato. Muitas vezes a gente chega no quarto ano e matérias como análise e espaço são matérias, né, de maior complexidade. Uhum. Se falasse, não, vamos tirar espaços métricos, por exemplo, que é uma introdução à topologia, né? Você sempre cita Exatamente. isso. Isso. Fala assim, mas é um curso de licenciatura, tal. Mas quanto que o aluno ganha fazendo um curso como o nosso, que aborda análise, aborda espaço métrico, para ser professor até? Perfeito. Eu acho assim, olha, eu penso assim, quando você vai lecionar alguma coisa, você tem que naturalmente ter um conhecimento que ele, ele transpassa aquilo que você está lecionando, né? Então, Uhum, se você for lecionar no ensino médio, você tem que ter um conhecimento muito superior àquele que você está lecionando, uhum, para que você possa apresentar para os alunos perspectivas que eles dificilmente conseguiriam ter por não ter tido a experiência, a oportunidade de poder estudar aquelas coisas, né? certo. Então, eu acho que cursos como análise, como espaços métricos, eles sem dúvida, eles cumprem esse papel. É assim, não dá, no meu modo de ver, para você fazer um curso de licenciatura em matemática sem você ter oportunidade de estudar, por exemplo, alguma coisa de topologia. Topologia é uma grande área da matemática. Tem gente que entra nessa área e fica a vida inteira estudando. Então, Uhum, assim, a única oportunidade que os alunos do curso têm de estudar topologia, né, é através de um curso de espaços métricos. Então, não se pode tirar isso sob hipótese alguma, no meu modo de ver, sabe? uhum, Eu acho que o curso de graduação, de licenciatura, teriam prejuízos muito grandes, sabe? Agora, para além disso, eu acho que mesmo a parte. é, Veja, os dispositivos cognitivos que você acaba desenvolvendo em disciplinas como análise, como topologia, né, que necessitam mais de demonstrações, onde o raciocínio lógico é uma coisa exercitada no dia a dia, uhum. isso daí é algo que, no final das contas, completa realmente o professor, sabe? O É para ganho é maior, é muito maior. Então, veja, um professor, para ele não ter dificuldades para fazer demonstrações, ele tem que ter tido a oportunidade de fazer muitas demonstrações. certo? E isso é feito, via de regra, nesses cursos, né? Então, por exemplo, você pega um docente que eventualmente não tenha feito um curso de análise e não tenha feito um curso de espaços métricos, e se ele for lecionar num curso do ensino fundamental e médio,
né, na escola, e Uhum. pega um aluno ali de OBMEP, sabe? Uhum. Um menino ou uma Que tem menina interesse. sabe, que tem bastante interesse, que já viu bastante no material do IMPA que tem da UBMEP. E São aí, como é materiais que ele muito vai bons. trabalhar com aquele aluno? Então, assim, a gente não pode nivelar por baixo. Você tem que estar preparado para dar aula para o melhor aluno que puder aparecer no ensino fundamental e médio. Certo. E disciplinas como essas, para mim, são absolutamente fundamentais nesse sentido. É aquele negócio, tem que nivelar por cima, né? Eu diria assim, essas frases até, não sei se... Eu penso assim, você tem que estar preparado para dar aula para o melhor aluno que você puder encontrar, Certo. sabe? E não é fácil você fazer isso. Eu não sei se eu estou preparado para dar aula para o melhor aluno que eu possa encontrar no curso de doutorado que eu comecei a lecionar agora. Eu preciso me preparar para isso, Uhum. sabe? Então, é um processo contínuo isso daí, né? E, claro, na graduação são cursos como esse que propicia isso, no meu modo Sim. de ver, pelo menos. Professor, falando um pouco também das aulas de análise, eu lembro que você fez uma observação que a gente precisa ter cuidado com alguns conceitos matemáticos que são diferentes da vida real. Exato. Por exemplo, o conceito de aberto e fechado. Exatamente. Não, isso daí é porque é o seguinte, a gente acaba pegando palavras que a gente usa no dia a dia para poder e acaba aplicando isso a conceitos matemáticos. Então, por Uhum. exemplo, quando você está trabalhando com espaços métricos, espaços topológicos, quando você define conjuntos abertos e você define conjuntos fechados, a forma como esses conjuntos se relacionam não são da mesma maneira que a gente costuma empregar essas palavras no dia a dia. Então, você pode ter conjuntos que são abertos e fechados ao mesmo tempo, enquanto que uma porta jamais vai estar aberta e fechada ao mesmo tempo. Uhum. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com esses termos que a gente usa e a gente empresta, né, da nossa língua portuguesa, do dia a dia, para quando a gente aplica na matemática. Tem que ter cuidado e isso, sem dúvida, é fonte de muita confusão, né? Sim. Invariavelmente. É. Professor, quando a gente foi marcar essa gravação, você falou que não poderia ser na parte da tarde porque você tinha um compromisso com seus filhos. Exato. No churrasco da matemática também, que a gente faz todo ano, você sempre leva a sua família. Uhum, Todo mundo percebe que você é um cara muito família. uhum. Eu queria perguntar, assim, e outra coisa, né? Além da importância deles para você, o seu filho parece que já tá seguindo meio que os seus passos, né? Além do Corinthians. Exatamente. Ele é um menino esperto. Na verdade, assim, essa coisa da família para mim é muito, muito, sem dúvida é o que há de mais importante para mim, né? É a família da gente. Uhum, E assim, eu acho que os filhos são os maiores ativos que a gente tem ao longo da vida, né? Então, uhum, tentar formá-los para que eles sejam pessoas melhores do que aquilo que a gente é, né? sim. Então, é nesse sentido. E isso exige muita disciplina, tanto quanto ou mais até do que nos estudos. Porque no final das contas, quando você se dedica a estudar muito, você está abrindo mão de fazer coisas que você gosta de fazer. Certo. Porque ninguém gosta de estudar 24 horas por dia, né? Uhum, E da mesma forma, quando você se dedica muito na criação dos filhos, você também está abrindo mão de coisas que você gosta de fazer. Jogar um futebol, e beber uma cerveja, fazer alguma uhum, coisa, né? E eu procuro aplicar na criação dos meus filhos a mesma disciplina que eu costumo ter nos estudos. Então, eu me dedico muito a eles, sabe? uhum. Então, assim, muitas vezes à tarde, eu acabo tendo que ficar com eles, então eu acabo trabalhando em casa, eu tenho uma estrutura adequada para poder trabalhar, né? Mas assim, eu não deixo de prestar atenção nos afazeres deles e tudo mais, Uhum. né? Agora, com respeito tanto meu filho quanto a minha filha, né? Os dois, eles são, assim, tem um Ligados à raciocínio matemática. matemático interessante, né? A minha filha também ganhou medalha de bronze na Ah, é? UBMEP, na UBMEP Mirim no ano passado. Vamos ver agora esse ano. Ela fez a prova por esses dias aí, vamos ver como é que ela vai, né? Mas Aham, isso tudo sem cobrança nenhuma, enfim, o que ela conseguir tá ótimo, né? aham, E o meu filho, sim, ele gosta, o Enzo, né? Ele gosta bastante de matemática, tem muita facilidade, sabe? uhum. Em matemática, mas não apenas. Ele gosta de geografia, de geopolítica, ele gosta de. Se você conversar com ele, parece que você está falando com um adulto, sabe? É impressionante. Mas no que diz respeito especificamente à matemática, ele gosta bastante. Ele tem muita facilidade. Você publicou um artigo junto com seu filho que saiu numa revista matemática, né? Foi de fato. Foi assim, ele estava fazendo as aulas dele de Kumon, né? Aham, E aí ele percebeu fazendo algumas multiplicações lá, onde ele precisava multiplicar um número por um número dado pela repetição de um mesmo algarismo uma certa quantidade de vezes, ele percebeu um padrão na hora de você fazer essa multiplicação. Aí ele chegou para mim e falou: Olha, pai, eu sei um jeito mais fácil de fazer a multiplicação de um número por um número dado pela repetição do mesmo algarismo. Eu falei: É mesmo? Sim.
Aí ele falou para mim como é que era. Não, você pega o número, multiplica por aquele que está se repetindo, vai dar um número com 2 algarismos, e entre eles você coloca tanto os números 9, quanto é 1 a menos a quantidade de números que se repetiu no número que você multiplicou. Falei, não acredito, é mesmo? Eu achei muito assim, aleatório, né? Uhum. Falei, pronto. Falei, não, então tem que demonstrar isso aqui, né? Aham. Aí eu tenho um quadro de vidro lá em casa. Não, vamos tentar demonstrar isso aqui. E aí ele conseguiu dar as ideias da demonstração. Claro, ele não tem treinamento Certo, específico para sim, com poder fazer certeza. uma demonstração rigorosa, né? Aí ele fez aquilo, me chamou a atenção, ele falou, vamos publicar um artigo, vamos publicar isso aqui? Eu falei, onde é que eu vou publicar, né? Aí eu falei, pronto, tá bom. Mas assim, no intuito de estimulá-lo, né? Falei, tá legal, vamos escrever, porque na demonstração precisava usar o princípio da indução finita, e é um exercício interessante até para Sim. você passar para quando você está ensinando, né, o princípio de indução finita. Aí eu escrevi um artigo, né, e com a participação dele, claro, mas ele ficou mais essa parte das ideias e tal, e aí a gente submeteu para a revista Professor de Matemática Online, e foi aceito. Então no Lattes dele ele já tem um artigo publicado, Isso é já. legal pra caramba, né? Não, é Que ele muito tá com legal. quantos anos? Ele 13? fez 14 agora, mas 14 quando anos de ele idade? pensou nisso, ele tinha 12, né? Caramba. É, Isso pois é é, legal pra caramba. foi Já inusitado. iniciou E cientificamente ele, né? exato, é uma coisa que eu tenho, E foi uma ideia dele, né? foi uma ideia dele, foi espontâneo dele. Eu nem sabia desse padrão, inclusive, fiquei Aham. surpreso até. Eu acho que legal isso, eu falo, foi uma ideia dele, porque tudo, né? Porque muitas vezes os pais ficam assim, né? Pô, vamos fazer alguma coisa na área que o pai gosta, ou às vezes fala assim, até futebol, pô, meu filho tem que jogar futebol porque eu queria ser jogador, É, sei lá, né? E tipo, foi uma coisa que partiu dele partiu e dele. você auxiliou, ajudou. Sim, eu tento estimulá-los a eles fazerem o que eles gostam de fazer. Por exemplo, a minha filha, ela gosta de música, tal, então eu coloquei numa escola de piano, ela está fazendo. Eles vão fazer o que eles quiserem fazer, porque Uhum. no final das contas eles têm que fazer algo que se você, é o que fala, né? Se você trabalha naquilo que você gosta, você não trabalha nenhum dia da sua vida, porque Aham, você só está se divertindo, né? sim. Então, eu vou tentar dar para eles essa oportunidade, né? Sua esposa é pedagoga, né? Ela é pedagoga, ela é supervisora de ensino da Secretaria Municipal de Educação. Então, ela também é da área de ensino, né? Esse conjunto, acho, vocês dois pais formados, né, para ser professores, acho que facilita, né, Ah, eu também não tenho a dúvida. aprendizagem e o ensino Não, dos seus a filhos. minha família e a família dela é uma família de professores. Eu tenho tios professores de artes, professores de língua portuguesa, professores do ensino fundamental também. A minha sogra é uma professora de português muito boa, sabe? Uhum. Então, o meu irmão é professor de geografia, né? Fez um doutorado em geografia. Então, a gente está numa família de professores, no final das contas. Então, assim, qualquer tipo de ajuda que eles precisem, preciso de uma ajuda em história, tá bom, meu irmão ajuda. Preciso de ajuda em português, a minha sogra ajuda. Aham. Exatas, eu ajudo. Então, Tem um apoio familiar bem tem um grande nessa apoio área. grande. E querendo ou não, acaba crescendo num ambiente onde se valoriza muito o conhecimento. Certo. E isso daí, para mim, é o que é muito importante, porque a pessoa acaba crescendo valorizando o conhecimento. Uhum. Isso daí é essencial, eu acho. Professor, uma pergunta que eu estava até conversando com o pessoal antes de fazer essa gravação, né? E o pessoal falou assim, cara, pergunta pra ele como é que ele faz pra decorar tantos teoremas, porque na aula, né, a impressão que dá é que já vem tudo da sua cabeça, que você sabe tudo que você tá falando ali e são, né, É. demonstrações grandes e tal. Não, é assim, olha, é assim, no começo, são coisas que eu já vi muitas vezes, então você acaba decorando, não é Uhum, decorando, você lembra, né? Então, por exemplo, certo. teorema do valor médio, eu não preciso decorar porque eu já falei disso tantas vezes, Uhum, né? A demonstração também já fiz tantas vezes. É porque o aluno, quando ele tem experiência com a gente, ele está vendo um recorte muito pequeno de uma trajetória que demorou muitos anos, né? é a Então, mesma ideia do livro que você citou, né? Quando você tá é, vendo o professor ali, é a trajetória. Quando você tá lendo o claro, aquilo é livro... fruto de muitos anos de conhecimento acumulado. Então, por exemplo, hoje em dia eu vou dar uma aula de espaços métricos. Poxa, quantas vezes eu já dei essa disciplina, né? Uhum, Então, sei lá, estou falando de alguma coisa, em geral eu já vi aquilo muitas vezes, né? E às vezes a demonstração você não precisa decorar, porque eu costumo falar para os alunos, vocês têm que tentar lembrando, você tem que conhecer o esqueleto da coisa. Olha, é a parte da arquitetura da demonstração. certo. Isso é importante, isso leva a isso. Aí os buracos no meio você vai enchendo na hora, sabe? Mas é claro, isso depende de muito de treinamento. Você tem que fazer isso muitas vezes, fazer os exercícios. Então eu tive a oportunidade de fazer isso na graduação, no mestrado foi em matemática pura, então eu não usei o meu tempo, por exemplo, implementando algoritmos, isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, porque Uhum, eu não trabalhei esse tipo de habilidade.
Agora, a habilidade de demonstração é o meu dia a dia, né? O meu dia a dia é esse. Então, é por isso que acaba... As coisas saem. Às vezes eu estou dando aula, eu percebo que eu estou com o papel aqui, a mão no bolso, eu nem olho no papel, né? Mas Uhum. por algum motivo eu estou com o papel na mão, não sei, porque às vezes eu esqueço, sei lá. Aham. É mais psicológico às vezes, né? Sim. Enfim. Professor, você citou dois amigos seus que fizeram Senai junto com você, fizeram mestrado e depois não continuaram no doutorado. Eu queria saber, na sua opinião, ser professor é o único caminho para quem cursa licenciatura em matemática? Não, sem dúvida não, sem dúvida não. Eu já falei isso, assim, é claro que o curso ele é voltado, é um curso de licenciatura voltado para a formação de professores. Uhum. Esse é o objetivo do curso, né? Mas assim, ninguém do curso ignora que a formação que nós damos, ela permite que o aluno depois, ele siga muitos caminhos. Então, se o aluno quiser ir para a área corporativa, ele Aham. pode sair mesmo da graduação e já ir direto. Se ele prestar, pega qualquer aluno formado no nosso programa, pega 10 alunos formados no nosso curso e peça para esses 10 se inscrever num programa de trainee, 3 ou 4 programas de trainee em bancos, grandes empresas, eu garanto que pelo menos 6 ou 7 vão conseguir colocação. Por quê? Porque as empresas, elas valorizam muito pessoas que tenham uma alta capacidade de raciocínio lógico. E, às vezes ele está preocupado, quando a empresa está comprando a sua força de trabalho, quando ela te contrata, o que ela está Uhum. comprando não é necessariamente a sua capacidade de resolver os problemas que vão ser não compra a sua experiência, porque sabe que você não tem, na resolução daqueles problemas específicos. Ela compra a sua capacidade de aprender a resolver os problemas que você vai precisar resolver. E quando você faz um curso na área de exata, seja ele qual for, você trabalha muito com raciocínio lógico, né? Você consegue pegar um problema, desmembrá-lo em problemas menores e estabelecer metas e ir atacando de maneira a você, no final, ter o tipo de resultado que você quer. Então, sem dúvida, os cursos de graduação, tal como é um curso nosso, né, de licenciatura em Uhum. matemática, ele dá muita chance para o aluno ir para o mercado corporativo. Se ele fizer um mestrado, principalmente que seja em matemática aplicada, em alguma área aplicada, isso fica muito mais fácil até. Uhum. Eu lembro que uma das aulas, uma vez você comentou também de seria um conselho seu até de quem está se formando hoje em matemática buscar algum tipo de especialização na parte de computação, na parte de ciência de dados. Eu provavelmente faria isso. Se eu tivesse hoje me formando no curso, eu faria alguma especialização, alguma coisa na área de ciência de dados, de inteligência artificial, porque a formação que a gente dá, ela é Uhum. suficiente para o aluno conseguir ter esse tipo de coisa. E quando a gente olha no horizonte, né, eu acho que é inequívoco para todo mundo que essa área de inteligência artificial, de ciência de dados, é o que vai dominar o mercado corporativo daqui a 5, 10 anos, né? Uhum. Então eu acho que não é uma opção para as pessoas ficar de fora disso. Uhum. E os nossos alunos têm plena capacidade de fazer isso. Então eu faria. Ainda que eu fosse ser não, mas eu quero dar aula em escola, não tem problema. Você pode ter esse pensamento hoje, e daqui a 5 anos, será que você vai querer continuar? Uhum. Eventualmente sim, mas se você não quiser, é importante que você tenha uma formação mais flexível, né? Então eu faria isso. Lembrando disso até, eu tenho um dos professores que me incentivou a entrar aqui, é o professor Wesley Dourado. Ele teve aqui na mesa redonda no SMAT falando com a gente, e ele comentou que viu ele está fazendo, se eu não me engano, uma coisa relacionada à ciência de dados na Univesp. E ele comentou que Exatamente. viu uma das É, videoaulas lá era você. exato. É que a Univesp ela tem um convênio com a USP, a Unesp e a Unicamp, né? Então tem alguns docentes dessas universidades que, de maneira esporádica, oferecem algumas disciplinas e aí precisa gravar umas videoaulas, né? E aí, de fato, eu durante a pandemia e acho que no ano seguinte, eu gravei algumas videoaulas lá para a Univesp, né? No âmbito desse convênio. Então, se você tem muita gente aí que às vezes acaba me conhecendo porque tá vendo um curso, e é um curso de cálculo, né? Que eu Aham, tô dando. aham, Então, quer dizer, muita gente faz curso de cálculo, certo. licenciatura em matemática, ciência de dados, tal. Então, de fato, esse pessoal acaba encontrando uns vídeos meus aí Uhum. na internet, é verdade. Esses tempos você esteve lá no estúdio da... É, exato, né? Quando você vai fazer quando você vai gravar, antes de gravar essas videoaulas, eles fazem um media training pra gente lá nos estúdios da TV Cultura, que é onde funciona a Univesp TV, Que né? legal. E aí foi legal, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco lá da estrutura da TV Cultura, que é maravilhosa, né? Aham, Inclusive que tem uma excelente programação, né? Diga-se de uhum, passagem, né? Muito voltada para o conhecimento, né? sim. Professor, eu queria perguntar, o que que você acha justamente disso, aulas online? Lógico que
tem a proposta da Univesp, que é uma faculdade online, Uhum. né? Mas e fora de uma faculdade online? Um curso que não é EAD, a gente teve a pandemia, você acabou, né? Todo mundo grava, mas eu lembro Sim. que você gravou vários vídeos, ficaram uma qualidade bem legal para poder deixar para os alunos. Ah, eu acho que é assim, claro, né? É assim, quando um curso à distância, ele, no meu modo de ver, acaba não sendo tão efetivo quanto você fazer um curso presencial, porque a imersão que te proporciona você estar numa sala de aula onde todo mundo está prestando atenção na mesma pessoa, né, e mesmo a capacidade que você tem de interação entre os alunos e com os alunos, Uhum, isso daí não tem ambiente virtual que consiga simular no meu modo de ver. Agora, tem muita gente, a gente não pode ignorar que tem muita gente que não tem condições de se deslocar até um centro onde possa ter. uhum, Então, nesse sentido, eu acho que cursos online, desde que sejam feitos com critério e com qualidade, como é o caso dos cursos da Univesp, que é uma coisa muito profissionalizada, aham, e eu pude ver por dentro isso, eu acho que é muito importante, eu acho que é interessante, eu acho que é importante. Agora, no meu modo de ver, o que não se pode é deixar que esse formato seja utilizado para maximizar lucros de certo, empresas que não tenham compromisso com a educação, com o ensino de qualidade. com Isso não certeza. pode ser feito. E infelizmente acaba sendo, porque é uma maneira muito efetiva de se fazer isso, né? Uhum, Então, eu acho que a legislação ela precisa evoluir no sentido de regular, permitir isso, porém regulando de maneira muito cuidadosa. uhum. Essa é a minha opinião. Até na pós mesmo, né? A maioria das pós do Brasil. Pós-graduação stricto sensu, as diretrizes da CAPES hoje não permitem Não permite. ensino à distância. Isso não é permitido pelas diretrizes da CAPES. Uhum, Você pode ter atividades, digamos, remotas, certo. mas elas têm que ser de maneira síncrona, sabe? Aham, aham. E Não você pode não ser pode. gravada, tem que estar Ela, ao te- vivo. ela tem que ser síncrona, sabe? Uhum, Então, a pós-graduação é um pouco mais refratária a esse tipo de coisa. E eu acho que ela faz isso com sabedoria, porque eu não digo que não possa ter, mas isso tem aham, que ser feito com muito critério e certo. necessita um estudo muito aprofundado para se fazer isso. Agora, lato sensu não. Programas de pós-graduação lato sensu, né, que são as especializações, aí já é amplamente utilizado o formato online. Eu não acho, enfim, inadequado desde que se cuide bastante da qualidade daquilo, né? Uhum. Professor, nesse assunto, você é coordenador do Pós-MAC, né? E eu queria saber como é que está sendo agora essa nova fase com o O doutorado. doutorado. Não, foi maravilhoso, né? Assim, o programa está fazendo 15 anos esse ano, né? Começou lá em 2010, fruto do esforço de alguns docentes, e sobretudo do professor Messias Meneghetti, a quem o programa deve, assim, muito mesmo, né? E aí, hoje em dia, a gente está fazendo 15 anos, né? E aí, a gente calhou, né? Coincidiu nesse ano, a gente ter a aprovação de uma PCN, uma proposta de curso novo que a gente submeteu em 2023, foi aprovada em 2024, teve toda uma tramitação que é um pouco longa, e agora, em maio, dia 22 de maio de 25, a gente teve a aprovação do curso. E aí, a gente correu para poder abrir o processo seletivo. Então, já entrou a primeira turma, né? Uhum. A gente teve 11 matrículas, 11 aprovados no processo seletivo, e aí começou. Então, assim, a gente está muito empolgado, muito. Porque eu acho que isso daí vai ter um reflexo, mesmo no curso de graduação, muito grande. Uhum. Porque acaba criando um ambiente de pesquisa muito mais dinâmico do que o que costuma ser. Sim. Porque você naturalmente vai começar a ter alunos que vão para o exterior fazer estágio, a gente vai começar a receber alunos de fora, Uhum. né? Por exemplo, esse ano mesmo teve uma aluna do Peru que veio e ficou 3 meses estudando com a gente. Então, acaba criando uma dinâmica muito mais interessante, né? Uhum. Sim, sim. Então, foi assim, uma coisa muito maravilhosa dentro do nosso programa. E que também vai ter muitos reflexos dentro do curso de graduação, não tenho dúvida disso. Sim. E entra naquele papo de novo, né? Do intercâmbio, quanto que Com certeza, as duas partes ganham, né? sem Se dúvida. eu não me engano, a Gilcilene trouxe dois franceses tem um tempo A no professora mestrado, Gilcilene, ela é né? bastante engajada nessa parte de internacionalização e ela trouxe ano passado, se eu não me engano, dois, Foi. dois alunos de graduação, né? De graduação. Alunos da engenharia, salvo engano, lá da França, e eles vieram e fizeram algumas disciplinas de pós. Uhum. Então isso é muito legal. E Isso agora acaba, com o doutorado isso vai dá acontecer maior com muito mais visibilidade frequência. ainda e Sem dúvida, isso vai mais gente acontecer vai com muito vindo. mais frequência, sem dúvida. Com certeza. Professor, eu queria perguntar para você é, se valeu a pena ter cursado licenciatura em matemática para você. Com certeza, né? Não tenho dúvida. Para mim, mudou minha vida, né? Mudou minha vida e a vida da minha família. Então,
Sem dúvida valeu muito a pena. Eu não me arrependo nem um pingo de ter feito. Hoje em dia eu tenho a oportunidade de trabalhar naquilo que eu gosto, de fazer aquilo que eu gosto, trabalhar com pesquisa que eu gosto muito. Calhou de eu fazer numa área que eu gosto muito também. Uhum. E tudo isso eu devo ao curso de licenciatura em matemática, aos docentes que lá estavam, né? E muitos agora são colegas de departamento. Então, eu não tenho dúvida que foi, assim, a melhor escolha que eu fiz, provavelmente, na minha vida. Sem Aham. dúvida. E o que você diria para um aluno que está pensando em entrar no curso de licenciatura em matemática? Olha, o que eu diria para ele é o seguinte, né? Para o aluno, para a aluna, é que, assim, primeiramente, saudando por estar fazendo isso, né? Parabenizando, porque é um curso, digamos assim, que exige, né? Uhum. Estudo, exige bastante estudo, de fato. Mas, assim, é um curso que abre muitas portas. E certamente o aluno que está entrando não tem a dimensão de quantas portas poderão ser abertas através do curso. Ele não tem dimensão. E ele também não tem dimensão do quanto raro é você estar numa instituição de ensino superior que consegue oferecer um ensino de tanta qualidade quanto nós conseguimos, sabe? Isso daí é raro. Quando você olha no total de alunos que se formam, cerca de 70% dos alunos de licenciatura do Brasil vêm de universidades ensino à distância. 70%. Então, assim, é um aluno que vai estar formado com uma, digamos assim, Uma bagagem. uma bagagem que é muito raro de você encontrar no universo de pessoas que vão ter aquela mesma formação, sabe? Uhum. Então, assim, ele vai estar muito bem formado para dar uma aula no ensino fundamental e médio, vai estar muito bem formado para poder prosseguir os seus estudos a nível de pós-graduação, seja na área da matemática, seja na área da educação matemática, seja na área das aplicações, né, das engenharias, da computação e estatística, ou mesmo ir para o mercado corporativo. Aham. Então, eu acho que assim, sem dúvida está fazendo a escolha certa, não tenho dúvida. Professor, eu queria deixar um espaço para você falar alguma coisa que você gostaria de ter falado ou dar uma mensagem, alguma coisa. Não sei Ah, se ficou legal. alguma coisa. Não, eu acho que não tem nada que eu gostaria de ter falado que eu não falei, né? Agora, assim, a mensagem que eu poderia dar é para que os alunos, de maneira geral, que estão entrando no curso, assim, façam isso com o melhor espírito possível, sabe? Percebam aquilo como sendo realmente uma oportunidade de vida, porque acaba sendo para a maioria dos alunos que entram, até pelo perfil socioeconômico que a gente acaba atendendo, sabe? Uhum. E para aproveitar essa oportunidade, porque infelizmente a gente tem percebido cada vez menos alunos, não apenas aqui, isso acomete as licenciaturas de maneira geral e Uhum. as licenciaturas em exatas de maneira muito especial. Em qualquer universidade que você for e você perguntar, isso está acontecendo. E isso acaba sendo um problema geracional, né? Uhum. Talvez as pessoas estejam dando um pouco menos valorizando um pouco menos o conhecimento, né? E isso daí não é um bom caminho para a sociedade seguir no final das contas. Então, assim, a minha mensagem é que os alunos enxerguem de fato o curso como sendo uma oportunidade de, sabe, de realmente ter oportunidades muito boas no futuro, porque certamente terão. Uhum. Eu acho que era mais ou menos isso. Professor, antes da gente finalizar, Certo? eu gostaria de te deixar uma pergunta Pois não. que eu tenho feito, para quem tem vindo aqui conversar. Parafraseando Antônio Abujamra, ele perguntava assim: o que é a vida? E eu quero te perguntar: o que é a matemática? Essas perguntas filosóficas assim são as mais difíceis de responder, né? É, eu acho que a matemática é uma maneira sob a qual a gente pode enxergar os fenômenos que acontecem ao nosso redor, mesmo que a gente não perceba que eles acontecem. Eu acho que a matemática é o melhor que o ser humano pode fazer para tentar compreender os fenômenos que acontecem, que Uhum. são extremamente complexos, cuja complexidade supera em muito a nossa capacidade de raciocínio. Eu acho que a matemática é o melhor que nós podemos fazer nesse sentido. Eu acho que se eu pudesse resumir em uma frase, é assim que eu resumiria. É isso. Gostei. Professor, queria agradecer o seu tempo, sua disponibilidade de estar aqui gravando com a gente. Acredito que ficou muito legal o nosso bate-papo. E é isso. Valeu. Obrigado. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade. Um forte abraço a todos. Valeu. Até a Valeu. próxima.